Bem-vindos a mais um episódio do Descomplicadamente. Hoje vamos falar sobre carreira, os medos, as pressões e a importância da saúde mental na hora de se reinventar profissionalmente. Eu sou Sasha Alvarenga, psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora clínica. E eu sou Fernanda Tomás, assessora de marketing com foco em psicologia. E escolher uma carreira não é só uma decisão racional. É um processo cheio de emoções e inseguranças, e quando a carreira é herdada, pode ser ainda mais complexo. E esse episódio é um oferecimento da Clínica Foco, que oferece psicoterapia com psicólogos qualificados. Para saber mais, basta escanear o QR Code na tela e acessar o nosso site. E para esse papo, temos duas convidadas incríveis. Está com a gente Chero Azulay, empresária e diretora criativa da Blue Man, que vai compartilhar sua jornada de carreira, desafios e transformações. E conosco também está a doutora Ana Lúcia Ivatilk. Ela é PhD em psicologia, mestre em psicologia clínica, que nos ajudará a entender os impactos emocionais desses processos e como a psicologia pode ser uma aliada nas mudanças profissionais. Vamos descomplicar? Bem-vindos ao Descomplicadamente. Sejam muito bem-vindas, é uma honra ter vocês aqui com a gente para falar de um assunto tão importante. Bem-vindas, obrigada. Obrigada a vocês, adorei o convite. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês também, para poder conversar um pouco sobre esse tema, né? Então vamos começar, a gente vai começar com a história. A gente queria saber quem é você, Sharon, como é que começou a tua carreira? Então, eu sou o Chero Azulay, para quem não me conhece, eu assumi a Blue Man, uma marca de 53 anos de mercado, desde 1972. Engraçado, assim, porque não foi assim, quem eu sou profissionalmente. Engraçado isso porque eu sou muito distante, talvez, do que eu pretendia ser. Eu tinha outros sonhos, eu tinha outras vontades, eu queria estudar psicologia. Eu tinha uma coisa que eu estava desejando para mim. Meu pai teve um infarto fulminante, morreu dormindo na fazenda. Eu sou judia, né? Me ligaram, caixão fechado, voltei, tive que lidar com aquilo tudo. E isso com quantos anos, Sharon? Eu tinha 17 anos. E nenhuma das minhas opções era assumir a empresa ou coisa assim, sabe? Eu tava... Enfim, acho que tudo é muito certo, assim. Meu pai tinha me tirado da escola um ano antes, pra gente tirar um ano sabático, então a gente tava muito próximo, assim. Eu acho que isso foi muito importante pro meu processo depois, até de ficar mais sozinha e me conhecer mais. Mas em nenhum dos momentos era esse, assim, era a empresa. Não era para aquilo que eu estava sendo preparada. E é isso, infarto fulminante, morreu, dormindo, do dia pra noite. Sou filha única, fui criada só pelo meu pai. E aí eu me vi logo, assim, depois, muito próximo, assim, menos de um ano depois, os funcionários pedindo, sabe? Ah, você é um pedacinho do seu pai. Uhum. Porque eu sempre fui muito criada ali no chão de fábrica. E quando eu me vi, eu entrei. E eu fui me descobrindo ali, assim. Então, pra gente entender, até esse momento, quais eram os seus sonhos? O que você imaginava fazer, trabalhar com o quê? Cara, na primeira infância, assim, pra adolescência, eu queria biologia marinha. Uhum. E no segundo momento era psicologia, assim, sempre foi minha opção 01. Era o que eu gostava de ler, o que eu queria estudar. Você queria trabalhar com clínica, fazer algo nesse sentido? Cara, não sei, assim, se era exatamente com clínica. Talvez sim, eu acho que era o caminho natural, mas era o que eu queria estudar. Nem pensava, acho que profissionalmente ainda em nada, assim. Era muito nova, tinha acabado de fazer 17 anos, assim, ainda tava naquela descoberta, ainda no ensino médio, sabe? Mas era assim, era o que eu queria. E aí, enfim, eu falo que a vida te vira do avesso, você descobre que o avesso é seu lado certo, né? Mas não foi sempre assim. Acho que tem quase 15, 16 anos que eu tô à frente da Blue Man. Nos primeiros 6, 7 anos foram muito duros. Porque era uma coisa que eu não queria fazer. Eu via todas as minhas amigas indo pra faculdade, tomar trote, vivendo alguma coisa. E eu me via, tipo, como se tivesse tirado algo de mim. Como se a empresa tivesse tirado meu pai. Agora eu tava tirando meu poder de escolha, minha adolescência, tipo... E eu tava fazendo algo que eu não queria. Eu não estudei moda, eu não sentia que eu gostava de moda. Não era o meu universo. Mas eu tive que aprender, eu tive que fazer, assim. E a gente tava até falando antes, né? Do tipo, eu lembro que eu entrei logo depois a diretora criativa saiu. Gente, eu, assim, sozinha ali, já toda a parte, desde a parte burocrática que eu tinha que passar a entender e a olhar.
E ela era, tipo, uma zona de conforto, que era diretora criativa, que tava desde a época do meu pai. E ela saiu, assim, também, tipo, do nada. Tipo, voltou do carnaval, ela saiu. E eu lembro que as meninas estavam do planejamento, né? A coleção feita com super antecedência. Falavam, Sharon, tem que escolher uma cartela de cor. Mas o que é uma cartela de cor? Do tipo, é só escolher cores que eu acho bonito? E não tinha nem entendimento novo, né? do inconsciente coletivo, da moda, da tendência. Eu falei, mas quantas cores tem que ter na cartela de cor? É aleatório, assim? Então, eu não sabia de nada. E fui aprendendo ali no dia após dia e me descobrindo, assim. Eu acho que o mais legal, acho que disso tudo, é que eu não comecei gostando nem sabendo. Pelo contrário. Eu comecei rejeitando e sofrendo. E fui aprendendo com a resiliência e com a disciplina, porque eu falo que a vida não é um morango com chantilly em cima, né? Então, assim, eu fui fazendo o que tinha que ser feito e fui me descobrindo ao longo dessa trajetória. E eu acho que o mais legal foi poder ressignificar, assim, o que foi, tipo, dor e sacrifício, o que era só mais uma perda, como de chegar lá e ficar me lamentando que eu não tô fazendo a faculdade que eu queria, eu não tô com as minhas amigas, eu não tô... Eu acho que eu saí do estado de sofrimento, mas isso demorou muito tempo. Aceitei e contemplei aquilo que eu tinha e passei, tipo, a amar. É muito doido. Mas até chegar nesse lugar foi um processo super longo, né? Foi super longo. E Ana, eu acho que ela traz entender. Eu acho que ela traz aqui conteúdos bem importantes, que assim, veja, bem na idade que ela estava, em geral, aqui no Brasil, a maior parte dos adolescentes, eles estão fazendo essa primeira escolha, como a gente fala, né? E ao fazer essa primeira escolha, vem muito de uma escolha idealizada, né? Então, assim, aquilo que eu quero, aquilo que eu gostaria de fazer, aquilo que tem a ver com as coisas que eu vim construindo até aqui, né? E aí, veja, ela sai da escolha que de repente era a escolha dela, né? E ela vai para aquilo que é a realidade, é o que é possível ser feito, né? Então, assim, é uma mudança realmente muito grande. Eu imagino que para ela, que em geral, para todos os adolescentes, já é uma escolha difícil. Sim. Não é incomum que tantos comecem uma carreira, deixem de lado e acabem indo cursar outras atividades, enfim, né? E ela não teve nem essa opção de experimentar, né? Mas aí vem o que a gente chama assim do processo de adaptação, né? Então, o quanto a adaptação, esse processo de adaptação, ele pode ser importante, né? E o quanto, eu acho que ela traz ali uma palavra que é bem importante aqui, a resiliência, que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Então, eu vejo que aqui o que ela acabou fazendo foi uma necessidade. Passa da escolha ideal para a escolha possível, né? E eu acho que isso é uma coisa bem importante e que muitas vezes, quando a gente recebe no consultório, para fazer esse processo de orientação, a gente tem que trabalhar, porque vem, às vezes, algumas coisas, eu quero fazer isso, mas esse curso existe aqui, existe essa programação na família de você sair, né? É um curso que a família consegue bancar, né? Então, esse processo do mundo ideal e do mundo real acontece meio que com todo mundo. Com todo mundo. No momento que a gente vai escolher a carreira. Não foi só pra ela. Acho que é bem comum esse processo todo. Acho que o importante é você sair do lugar também de ser vítima da história, que eu acho que foi aonde eu consegui ressignificar. E é aquilo também, né? Era o que eu tinha que fazer. Eu não tinha, talvez, plano B. Sim. É o que eu mais escuto quando as pessoas escutam a minha história e falam, cara, como você conseguiu? Como você deu conta? E se eu parar pra pensar, eu era uma menina de 17 anos de idade, sozinha, sabe? Sem meu porto seguro, sem meu pai, sabe? Com quem eu fui criada. Eu sabe, perdi minha família ali, porque meu pai morreu menos de um ano depois minha avó veio a falecer, que eram nós três, assim. E eu me tornei uma pessoa muito solitária. Mas, ao mesmo tempo, hoje, naquela época faria muito sentido. Eu paro pra pensar isso. Eu tava em reuniões com nossos maiores fornecedores, tudo sempre muito jovem. E hoje eu falo, cara, talvez se eu tivesse tido um plano B, eu não teria feito. Eu teria, tipo, fugido daquilo. Mas não tinha essa opção. Então, assim, eu tive que criar minha casca
e encarar, que eu acho que é onde também que a gente vai se descobrindo, né? Sim. A gente vai se descobrindo uma outra força, uma outra potência. Eu acho que a gente tem aqui o que ela tá falando, assim, veja, o quanto é importante também a gente experimentar. Por quê? Porque ela foi experimentando e talvez daquilo, até o que ela trouxe anteriormente falando ali, o que é uma cartela de cor? Eu não sei se hoje é você que diretamente faz isso, mas ela dentro da empresa poderia ao longo do tempo também ter descoberto outras coisas, talvez até esse choque inicial, vamos dizer assim, o que é essa cartela de cor? Ela foi atrás, ela foi aprender, ela foi descobrir sobre esse universo, aonde estavam os conhecimentos que ela precisava, como que... E disso, de repente, eu acredito até quando você fala assim, hoje sou eu que faço, talvez tenha tomado gosto por esta parte do processo, né? Então, a experimentação que a gente fala, ela é importante também, só que, vamos dizer assim, ela não tendo opção, ela foi direto para a experimentação, né? Eu costumo falar que a vida começa quando a zona de conforto acaba. Então, acho que eu aprendi a gostar, a experimentar. E assim, e hoje que eu entendo que é isso que eu tenho, fazer aquilo melhor com o que eu tenho, sair do estado de sofrimento, sabe? Eu acho que isso é o mais importante, vai ficar resistindo. Eu não lembro ao certo quem foi que falou isso, mas eu lembro que isso mudou muito minha forma de ver. Que a dor, ele é um professor, ela tem um propósito de ensinar. Resistir à dor é entrar em estado de sofrimento. Sim. Então eu entendi que resistir àquilo era eu ficar sofrendo. Do que eu passar uma vida pensando em quem eu queria ser. Mas tá bom, Sharon, vai lá e seja então quem você queria ser. Eu fui. Em algum momento, nesses 15 anos, eu poderia ter parado pra fazer uma faculdade de psicologia. Mas era mais fácil me lamentar do tipo assim, tive que assumir e abrir mão de fazer o que eu queria e ficar nesse lugar. Não, nesse momento você... isso, tem faculdade de noite, tem de dia, trabalho, tem gente que concilia um bando de coisa, eu poderia conciliar também. Mas é sair do estado de vítima e se tornar protagonista da história. Porque eu entendi, tá bom, eu escolhi, se é isso que eu tenho, vou fazer o melhor com aquilo que eu tenho, entender que é isso. Pra mim, quando eu entendo que estar lá, e aí eu vou juntando o que eu sinto prazer na psicanálise, na psicologia ou no que for, que, cara, eu trabalho com pessoas, eu lido com pessoas, eu crio para pessoas e usar do que seria o meu propósito ou algo que me motivava para dentro da empresa, que é, digamos que, minha obrigação, do que ficar no estado de sofrimento. Eu ia fazer esse comentário, né, contigo, que assim, por mais que de repente ela não tenha cursado a faculdade de psicologia, eu acho que ela trabalha com o comportamento humano, porque assim, o que o outro gosta, o que o outro vai usar. Comportamento. Né? Então, ela precisa entender disso tudo. Vocês perceberam que no início, quando ela estava contando um pouco da história dela, ela já trouxe aqui até vários conceitos, enfim, que é o que é da psicologia e que a gente vê, né? E que existe uma das áreas dentro da psicologia que também é a psicologia do consumidor, que é entender o que é que a pessoa que vai consumir, o que ela quer, o que ela está buscando. Claro que isso é um universo muito maior, né? Não é só o psicólogo que está envolvido nisso, mas eu queria te dizer isso, senti vontade. Embora ela talvez não tenha cursado, não quer dizer que ela não aproveitou toda aquela vontade que ela tinha de saber, de conhecer, e que talvez você até direcione hoje ainda alguma das suas leituras para essa questão do comportamento. Eu acho que foi aonde foi a minha grande virada de chave na Blue. Eu acho que foi o momento que eu deixo de estar com o pé dentro e o pé fora, que eu entendo que, cara, ali é isso, da porta para dentro, a gente tem os funcionários, que a gente lida com ele, com as pessoas, desde com um problema na vida até como motivar, como reter uma geração Z no mercado de trabalho. Que muda completamente, né? É isso, a saúde mental dentro desse ambiente, como que a minha história pode transbordar e transformar aquela vida. E eu falo, da porta para fora, quando entra uma mulher que está insegura com o seu corpo, está num pós-parto, está acima do peso, e aquele ambiente, aquela cabine, a relação dela com o biquíni, como ela tem que sair dali transformada. Você se preocupa com tudo isso, né? Sabe? Então, eu acho que são todos esses pontos de contato, e que quando eu entendi
que pra mim, a Blumen, ela é um meio, não é um fim, cara, abriu um mar, assim. Falei, cara, é isso. Porque antes era só uma carga pesada. Eu entendi que que não era o fim. Era o meio, que era o meio de transformar vidas, o meio de eu me transformar através dali. E aí isso tudo mais fez sentido, que aí eu saio do estado de sofrimento, entendo a contemplar aquilo que eu tenho e fazer melhor com aquilo que eu tenho. Cara, isso é genial. Eu queria te perguntar, Ana, ela tá falando de um propósito que ela tem, que ela descobriu que faz sentido pra ela, e ela conseguiu alinhar com o trabalho dela. Mesmo entrando sem querer, ela descobriu como tornar aquilo significativo pra ela. É possível fazer isso em todas as profissões ou não? Porque a gente pensa assim, tem pessoas que vão fazer uma faculdade de medicina, por exemplo, porque a família obrigou. Ou então, que tem uma empresa e aí a família obriga que a pessoa dê continuidade àquilo e a pessoa realmente não se identifica, não gosta, não quer. Como que é esse processo? Como que você discutiria isso, ajudaria, enfim? Como que você trabalharia, por exemplo, com a Sharon, se ela chegasse para você lá com 17 anos nesse momento? Como é que seria a condução disso? Veja só, eu acho que assim, isso da gente descobrir o propósito, ele é muito complicado da gente querer que um adolescente de 17 anos, que está se vendo com uma série de coisas, de mudanças na vida deles, inclusive assim, terminando o ensino médio, né? Passando por uma série de transformações, a gente está aí que é o final das transformações do corpo, das transformações psicológicas, enfim, todas essas, né? Então, de cara, ali, veja, a gente não vai num processo, eu não iria ali imediatamente com ela, o propósito a gente vai entender que ele vai vir lá na frente, como uma consequência, né? Mas aqui seria muito acolhê-la, porque aqui, veja só, se ela fosse minha cliente lá, nesse contexto que ela deu, seriam 2 pontos importantes que a gente teria que trabalhar. Tanto a questão da escolha possível dela, quanto aqui não tem como a gente falar, e como ela trouxe tanto, a questão do processo de luto, né? Porque ela viveu um processo de luto, né? Que foi do pai e da avó, né? Que vai interferir. Não tem como a gente dizer que não. Veja, a gente vê que aqui, o que? Trabalhar. Ela teve toda uma base, como ela trouxe, né? Ela teve a base do pai, a base da avó. Então, com certeza, tudo isso já tinha, de alguma forma, ajudado ela. Então, seria fácil, não desqualificando, mas assim, um terreno propício para a gente trabalhar, né? E eu volto, eu trabalho muito isso de forma muito objetiva, porque muita gente chega para mim, como você colocou, eu quero fazer, como ela trouxe ali, oceanografia. Eu resido numa cidade que ela não é litorânea, que não existe esse curso lá. Não tem perto. A pessoa tem que sair de lá. E às vezes são famílias que não vão permitir. Então você tem que trabalhar, tá? Então tá, mas por quê que você quer trabalhar com isso especificamente? Vamos tentar entender? Então veja, ela talvez até sem muito auxílio ali, porque ela perdeu 2 grandes bases, mas ela deve ter tido outra rede de apoio, que eu imagino, próxima ali na época, e ela foi, né, se desenvolvendo e se permitindo. O que a gente percebe, que eu acho que ela trouxe ali, a geração Z hoje não aceita muito isso. Por isso você traz da questão do propósito. Se não tiver um propósito, eu não vou fazer. Não vai nem experimentar, então, assim, né? eles não experimentam. Eu vejo que, às vezes, essa mudança eles são ótimos numa série de outras coisas, entende? Eu não quero que ninguém fique chateado comigo, que eu não tenho nada contra a geração Z, mas eu sinto hoje trabalhando, né? Porque eu faço muita orientação profissional, eu vejo que eles trazem muito disso assim, mas qual vai ser o propósito disso? Olha, a gente vai precisar conhecer. Eu acho que ela só entendeu o propósito, né? Depois de um longo processo, né? Longo processo, e eu acho que... Isso, quanto tempo, assim, mais ou menos, você consegue... Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E assim, acho que
de vários pontos, assim, que falou, assim, eu fiquei muito sozinha mesmo, assim, não tinha uma rede de apoio de família, assim, nós somos muito jovens, né, a gente tava falando, assim, era meu pai, meu tio faleceu muito jovem, então meus primos são jovens, então ficou assim, no final, assim, a família sou eu e meus 3 primos e... Todo mundo jovem, eu sou a né? caçula, mas na verdade tem 40 e pouco, sabe? Então acho que todo mundo muito jovem, muito sozinho. Então até costumo falar, né, que eu me tornei uma pessoa muito solitária, que eu falo solitária é um estado físico. Sim, mas veja só, às vezes quando eu falo essa rede de apoio, ela não é só, às vezes a gente atribui muito isso à consanguinidade, né? Mas não, veja, porque a gente vai construindo isso também. E o que você comentou ali com a gente, assim, o próprio pessoal da empresa, talvez sem você perceber, quem estava lá naquela época Total. foi a principal rede de apoio dela, né? Fizeram esse pilar de sustentação, porque talvez eles tinham algum conhecimento de como o negócio funcionava, mas como eles não estavam no papel de serem os donos, eles não podiam tomar as decisões. Mas total, isso aí, assim, foi fundamental. Mas uma coisa que a gente estava falando, que eu acho que é uma questão da geração Z, que eu falo que marketearam muito a palavra propósito. Sabe? Como se fosse algo assim, ó. Não e assim, como se isso fosse o que norteia tudo, assim. Fala, cara, por exemplo, eu amo colorir, eu amo fazer artesanato. Adoro. Mas, cara, esse é meu hobby. As pessoas acham que hobby é propósito. Sabe? Fica meio Porque tem confuso. prazer, né? Sabe, tem prazer. Eu falo, cara, e eu acho que é onde que eu consigo muito reter a galera jovem lá na Blue, é que eu sou mãe de 2 crianças, né? E eu falo, às vezes eu trato igual filho, mas no sentido de pertencimento, assim, até da expor, tipo assim, gente, olha só, eu queria estar na praia também, o propósito hoje é estar na praia, mas ter a disciplina de estou aqui porque eu tenho que fazer, eu tenho que ser feito, não importa, assim. E eu falo sempre sobre isso, pra mim o equilíbrio não é o caminho, é o destino. Às vezes, para você chegar, você quer passar por uma prova, um concurso público, o que for. Em algum momento, você vai desequilibrar da sua vida social, ou do exercício físico, para chegar no objetivo. Da praia. Do lazer. Mas eu acho que é questão de, tem que ser o equilíbrio, ou tudo isso assim. Cara, a distância de quem você é, para quem você quer ser, o que você faz. Tá, o resultado é proporcional ao esforço. Então, eu entendo que é muito também esse papel como líder, ter a disciplina, entender que propósito... Seu hobby não é o seu propósito, sabe? São coisas diferentes. Acho que marketearam a palavra. Sim, perfeito. O propósito é, sei lá, ser feliz. Assim, não precisa. O seu propósito, ele vai ser algo construído a longo prazo, né? E na medida que a gente está escolhendo a profissão... Ele não é engessado, ele não é tipo assim... Não é, ele vai mudando. Ele vai te definir, sabe? Eu acho que ele Ele é fluido. Meu propósito, quando eu era... Sei lá, nem sei qual era o meu propósito com 17 anos de idade. A gente nem falava mas sobre isso, né? Talvez fosse estar com os seus amigos, como você colocou, que estavam na faculdade, nas festas, nos ambientes que eles frequentavam. Talvez fosse. Talvez, eu não estou dizendo que era. Mas ele vai mudando. Até eu, como agora mãe de 2 filhos, eu falei assim, qual é o Blue Man dos próximos 50 anos? Muda a sua cabeça, você passa a pensar... E é o que eu sempre falo, sabe? Talvez quando eu entreguei os 50 anos da Blue Man, uma marca cinquentenária no mercado, sabe? Com toda a trajetória. Eu lembro de ouvir no enterro do meu pai. E quando o fundador morre, assim, a empresa acaba. Sabe? Eu nova, sozinha. Quando eu entrego os 50 anos da Blue, eu falo, cara, entreguei. E agora, assim, eu com meus 2 filhos com 6 anos de idade, qual é o bem do futuro? E aí eu brinco assim, cara, até aqui foi em nome do pai. Daqui pra frente é em nome dos filhos, sabe? Qual é o legado que eu quero deixar? Não é nem só um legado... para eles, não é sobre isso, sabe? Qual valores, princípios, como marca, qual os próximos consumidores dos próximos 50 anos, mais do que propriamente eles herdarem, não é sobre isso. E aí, veja, isso que ela está dizendo responde também a sua pergunta, no sentido assim, qualquer profissão que eu for fazer, na verdade, ela vai ter um propósito, mas ela tem que ter os valores que você busca. Então, não importa. Então, muitas vezes, a gente vê também como, de repente, assim, né? Eu acho que é muito comum isso na área da medicina, da engenharia, né? Não, tem que seguir porque temos uma família de advogados também, advogados, tal. E aí vem a geração seguinte que fala assim, não, mas é muito mais naquilo. Mas assim, a pessoa tem habilidade, cresceu naquele meio, viu? Coloca as barreiras, né? Porque, veja, quando a gente estuda a escolha profissional, a gente trabalha, em primeiro lugar, que
todas as profissões, elas são importantes. Todas. Então, ela só tem a empresa que ela tem hoje porque ela conta com profissionais diversos. Não é ela sozinha, né? Então, a gente conseguir mostrar isso, assim, o valor da tua profissão, o teu propósito vai estar onde você estiver. Mas você vai precisar estar disposto a passar por isso que você falou, pela parte da disciplina, pela parte ruim. Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui hoje, se nós formos pensar em todas as nossas profissões, até de certa forma, é a parte gostosa, que é estar trocando conhecimento, estar conversando, estar levando informação para as pessoas. Só que para todas nós estarmos aqui, nós precisamos de disciplina, de organização, de abrir mão de outras coisas. E é isso, eu sempre coloco, tanto quando eu estou fazendo uma orientação, quando eu estou acompanhando, por exemplo, o processo de orientação profissional é uma delícia de fazer, é uma delícia, mas ele termina com um relatório, que é a parte que eu não gosto. Então, quando eu estou trabalhando e dizendo assim, sim, você vai se deparar lá com coisas que você não gosta de fazer, com coisas que você acha que não tem a ver com você. Mas não vai ser isso que você vai fazer todos os dias. Mas vai ter. E aí tem coisas que tem que fazer, gente. Só escovar os dentes, assim. Sei lá. Trabalhar tomar banho. Tem que fazer. Tipo, tem coisas que... Tem várias reuniões que eu não quero, que eu acho um saco. Que poderiam ser um e-mail, como se brinca. Exatamente. Fazer cartela de cor é a parte legal, mas tem reunião de contador, de não sei o quê, de negociação, de taxa de cartão de crédito. Caraca, e aí? Dá pra fingir que você... E a gente vai trabalhando a aceitação. Só que se você não negociar tudo isso, não adianta você escolher a cartela de cor. Perfeito. Então, é um pouco... Acho que tem essa questão da disciplina. E pra tudo, né? Eu acho que é pra tudo na vida. Não romantizar e entender que tem coisas que a gente não vai querer fazer, que vai ter que fazer, que faz parte do processo todo. E acho que da maturidade também, né? Sharon, você chegou a fazer terapia nesse período ou não? Com certeza. Né? Desde quando? Desde quando você começou ali? Eu vim de pais separados, né? Uma questão bem conturbada. Então, a vida inteira eu fiz terapia, né? Até contei pra elas, assim. Teve um momento que lá com uns 10, 12 anos de idade, eu falei, meu pai, olha só, minha cabeça tá ótima. O potencial de ferrar com elas é você e minha mãe. Eu acho melhor vocês se tratarem. E deixa. Genial. Adorei. Porque era a loucura deles que veio pra mim, gente. Eu tava de boa. Eu não quero ficar lá indo pra lá ver a Cancan e ficar desenhando. E aí, nesse momento... E aí, quando meu pai veio a falecer, na época eu não tava fazendo, só que eu tinha uma dor de garganta super emocional. Você me entende, né? Cara, meu pai ia pra São Paulo, minha garganta já... Pá. Meu pai viajava, minha garganta... É isso, deu 2 semanas, 3, meu pai morreu, minha garganta começou a inflamar. E assim, eu tenho até hoje, tipo, nódulos que ficaram, tipo assim, de uma cicatriz, porque tinha umas amidalites muito sinistras, e eu tava na casa de uma amiga do meu pai, e eu lembro dela assim, ela no pé da cama pra mim, e falou, cara, não aguento mais te levar em médico, não aguento mais te levar em hospital, você precisa falar. E aí foi quando eu voltei a fazer, eu fiquei com a Shirley uns 10 anos, assim, direto, e acho que isso foi muito importante. Aliado, assim, eu também querer estudar e ler e entender. E é isso, como eu falei no início, sabe? Eu falo que às vezes a vida te vira do avesso, você descobre qual é o seu lado certo, assim. Eu me vi naquela situação, sozinha, sem querer, mas também não me vejo de outra forma, assim. Hoje eu entendo que... Adoraria que meu pai tivesse conhecido meus filhos, sabe? Tipo, eu tô indo pra fazenda agora com eles e falo, cara, meu pai fica louco com isso. Mas eu penso, eu teria meus filhos. Eu teria casado tão jovem? Eu seria quem eu sou? Eu gosto que eu me tornei. Eu tenho certeza que eu não sou quem eu era, nem quem eu pretendia ser. Então, passei também a ressignificar e olhar para minha história, saindo do lugar de vítima e ter orgulho. Então, assim, eu acho que foi muito importante esse acompanhamento, assim, para tudo, porque, assim, tem altos e baixos, assim, cara, nesse combo, foram muitos tombos, sabe? Assinar coisas sem ler, sozinha, sabe? Acho que teve muitas coisas ao longo dessa minha trajetória, mas eu tenho como virtude ou como forma de ver a vida de olhar o lado bom. Eu sempre busco olhar o lado bom.
E ter E aí autorresponsabilidade. é um fator de proteção, né? Que já era dela, Já né? era. Porque, veja, quando ela conta que lá com os 12 anos ela chega e fala assim: vocês é quem precisam, então, resolver algumas coisas entre vocês, né? Já Então, mostra tem uma maturidade, isso. né? Muito Então, nova. essa maturidade, ou talvez aí até esse comportamento decidido, veja, foi o que foi ajudando lá na frente. Não significa que esse processo de luto não doeu, não machucou, não trouxe outras cicatrizes e tudo mais, mas permitiu também levar ela para esse lugar de experimentar essa oportunidade. Porque em terapia, a gente pode desenvolver pontos fortes, né? Tipo, Isso. resiliência, essa tomada de decisão, Uhum. essa A consciência, eu acho que é o essa mais consciência. importante. Assim. Só que ela já tinha, não sei se por um processo terapêutico anterior ou se por uma característica que já era forte. E claro que depois de toda a adversidade, você foi exercitando mais ainda e num processo terapêutico que foi se desenvolvendo e foi dando conta de tudo, né? Uhum. Então, acho que tudo isso, assim, acho que eu sempre gostei, eu acho que também tem o talento, acho que aquilo que você gosta, que você nasce, a facilidade de você interpretar algo, que sempre foi minha facilidade, muito mais fácil me entendi como humano do que aprendi uma cartela de cor. Até hoje ainda estou aprendendo isso aí. Mas o que eu acho que é o estado de consciência, você entender onde é que é você agindo por você, onde é que são os seus fantasmas, os seus medos, onde é que é a expectativa que você está criando no outro. Então, assim, acho que tem tudo isso que é muito importante, porque acho que quando você não tem consciência das suas escolhas, você está vivendo no limbo do que o outro espera de você. Que eu acho que essa questão do tipo, não posso decepcionar meu pai, eu tenho que ser médico. Cara, você ama arte, fotografia. E aí, às vezes, espera o pai morrer para viver isso, assim. Porque você tá se enganando ali, tá muito claro para você, mas é onde você não quer decepcionar o outro. Eu acho que é essa cortina de fumaça que as pessoas vivem dentro dos seus núcleos familiares, dentro da expectativa, dentro dos seus relacionamentos, que não se sustenta. Porque eu prefiro, assim, mas vale uma porrada que dói, mas passa e vai, sabe? Porque senão você resiste e fica em estado de sofrimento. Então eu entendo que eu fui ressignificando muito porque é meu ver o lado bom das coisas. Eu tenho 2 filhos, assim, e a minha menina, ela é exatamente igual a minha, assim, do tipo, ela cai, ela se quebrou inteira, do tipo assim, ela vai falar assim, ai, mamãe, ainda bem que eu tô viva, obrigada a Deus. O meu menino, ele tem uma super dificuldade de olhar o lado bom. Ele é do tipo, se eu der 3 chocolates pra ele, vai falar porque não deu 4. Se eu der 4, vai falar porque não deu 5. Ele já tem uma outra forma de ver a vida. Então, assim, também acho que isso facilitou as coisas pra mim, porque eu busco de olhar o lado bom. Até o senso de autorresponsabilidade. Do tipo assim, aquele cara me ferrou. Eu permiti que ele me ferrasse. A partir do momento que eu escolhi não ler, que eu delarguei, não deleguei. Eu fiz as minhas escolhas na minha zona de conforto que fez aquilo. Do que só botar a culpa no outro, sabe? Falar, a culpa é minha, eu boto quem eu quiser. Não é assim. Nesses momentos, Sharon, assim, que você teve esses problemas ali, você pensou em, tipo, vou vender a empresa, vou largar tudo, vou seguir outro caminho, ou não? Você achava que tinha que continuar naquele caminho? Não, eu nunca achei, assim, que é uma coisa que eu tenho que estar lá para sempre, assim. Eu acho que ela tem várias oportunidades ou coisas de mercado. Nunca foi uma coisa que eu, não posso vender. Não, pelo contrário, assim, já quis muito vender, assim, e venderia. Assim, acho que hoje o modelo de negócio dos grupos, a consolidação do grupo da moda, assim, é fundamental e necessário, assim. Quer dizer, é fundamental e necessário por um lado, e também tem um outro lado que eu acho que é ruim para a indústria. Mas, assim, talvez era o que eu mais queria naquele momento. Sei lá, não tive oportunidade. Se eu tivesse tido a oportunidade, talvez eu Se alguém teria tivesse vendido. feito uma proposta, de repente você teria. Sim, de repente, com certeza. Porque eu falo, isso não pode me definir, assim. Sim. Esse não é o meu elo, não é isso que me liga ao meu pai, a minha história. Sim, isso é importante Sim, a gente falar, é muito né? importante, porque não é Tem sobre... outras coisas, eles têm outras, a relação vai além disso. Não é, assim. Às vezes é uma forma de honrar e eternizar a marca, entendendo que eu não tenho capacidade para que aquilo cresça e se desenvolva, e eu não quero destruir uma marca, legado, assim. Eu acho que o número que, não sei quantos % das empresas são familiares e não sobrevivem à segunda geração. Então, assim,
Também é uma forma de honrar uma memória, entendendo que eu não tenho capacidade nem condição de lidar com aquilo. Assim. Importante ela falar isso, né, Ana? Porque eu acho que muita gente fica preso naquela questão familiar, que eu tenho que fazer o que meu pai quer, ou coisas do tipo, eu não posso desagradar. E como é que faz com essa pessoa? Então, eu acho que aí são 2 pontos, né? Porque, veja, uma coisa é a pessoa vir para a orientação profissional para buscar essa resposta, né? Porque eu acho que é importante a gente falar que a orientação profissional, dentro do trabalho do psicólogo, ela é um dos serviços que o psicólogo pode fazer. E ela tem um tempo, como a gente fala, diferente da psicoterapia, que ela é determinado. Tem um número de sessões que ela tem uma variação aí, né, entre 10 e mais ou menos 15 sessões, que varia da forma como o profissional trabalha, o tipo de instrumentos que ele utiliza. Então, por isso que a gente fala, o protocolo é mais ou menos esse que a literatura descreve, né? E aí você ajudar nesse processo. Este é um ponto, tá? Em relação à escolha, às questões. Porém, o psicólogo, quando ele faz esse processo de orientação, ele vai identificar essas questões com a família, ele vai começar uma mediação, mostrar que isso precisa ser conversado, que isso precisa ser colocado, né? E aí, veja, se a pessoa já estiver em psicoterapia, porque nem sempre o psicólogo que faz a orientação profissional é o mesmo que acompanha esse cliente de forma psicoterapêutica. Ele dá essas orientações, ou se a pessoa não faz, o final desse processo vai ser com essa orientação, né? E sempre com muito cuidado. Isso quando acontece na minha mão, inclusive eu indico, se a pessoa não está em processo, que seja um outro profissional que faça, porque assim, não é que a gente faça isso com a intenção de manter aquele cliente sendo atendido por nós, não, mas é porque a gente identifica que isso precisa ser trabalhado. Isso é a parte técnica, né? Agora eu queria aproveitar o que tanto você quanto ela falou, porque ela mesmo trouxe também antes assim, de repente a pessoa gosta de arte e vai fazer medicina. Veja, aí também vai do orientador profissional trabalhar como é que são essas duas coisas, porque se a gente for pensar, tem muitas áreas da medicina que também trabalham com essa questão da arte. Se você pensar a cirurgia plástica, ela trabalha muito com isso, com a estética, com o belo, com toda essa parte, né? Então, assim, às vezes é entender o que é isso e gostar de arte, ter esse olhar. Veja, fotografia também, muitas áreas da medicina hoje eles dependem da imagem fotográfica para saber como eles vão reconstruir, como eles vão fazer, como era aquela pessoa, como que eles vão tratar, né? Então, às vezes, é você entender se o gostar de arte está... No meu caso, né? Eu gostar da psicologia e usar para... Isso. Exatamente. Então, por isso que eu estou dizendo assim, veja, o orientador profissional, ele também, porque a orientação profissional, ela evoluiu muito nos últimos anos. Ela é muito diferente, veja, eu tenho 26 anos de formada. Quando eu fiz orientação profissional, os testes eram ou você vai para humanas, exatas ou biológicas. Exatamente, isso era preenchia, né? Hoje não. Hoje os próprios instrumentos, os recursos que a gente tem, eles evoluíram como o campo das profissões evoluíram. Muitas profissões deixaram de existir, outras surgiram e vão continuar o tempo todo. Mas é essa capacidade de adaptação, né? Se a gente for pensar, esse tipo de atividade não estava vinculada à psicologia alguns anos atrás. Quando eu me formei, eu não imaginava, né? Fazer isso, entrevistar pessoas, contar a história, trazer o especialista. Eu trabalho com marketing digital hoje em dia. E aí, na época que eu me formei não tinha. Tem uma galera que faz do contrário, que eu já vejo isso em muitas minhas amigas também, de repelir. Às vezes tá ali, ela tem talvez vocação para aquilo, tem tudo, mas não quer. É isso, que é mais enraizado, tipo, estar presa, não quer a comparação, quer viver sua história, não quer ser sombra daquilo. E vai buscando outros lugares, e às vezes tá aí, assim,
E continua, aí como você traz, continua com essa frustração. Talvez com a outra pergunta lá, talvez vai continuar até com essa inquietação de eu não encontrei o meu propósito. Será? Ou será que volta? Eu estou idealizando que aquele propósito vai ser quando eu fizer algo que assim faça uau para os outros. Eu acho também que é questão de relacionamento e tudo, assim, achar que tudo tem que ser borboletas no estômago. Sim. E não vai ser. Eu tava falando ontem isso, assim, e tava falando sobre escola das crianças, assim. E eu falei assim, cara, escola é igual casamento. Não é sobre as qualidades, é sobre quais defeitos você tolera. Perfeito. Porque pode ter todas as qualidades do mundo, mas tem um defeito que você não tolera, você não vai deixar teu filho... Não é sobre as qualidades, é sobre quais defeitos você tolera. E toque passa. Exatamente. Então, eu acho que assim, o mundo da profissão, ele tem a ver com isso o tempo todo, né? Então, a gente tem que conseguir ter esse olhar. E você acha, Ana, desculpa te interromper, que a gente precisa levar em consideração, assim, o mercado, coisas práticas, quanto essa pessoa vai ganhar, o estilo de vida que essa profissão provavelmente vai permitir que ela tenha, porque às vezes é uma pessoa que gosta de ficar ao ar livre, mas ela faz uma profissão que ela só vai poder ficar trancada numa sala. E ela não se identifica com isso, ela tem a sensação de estar aprisionada. Isso tudo a gente vai levar em conta? Sim, com certeza. Com certeza. Por isso que eu estou dizendo assim, que um bom processo de orientação profissional, ele não vai só dar o nome e o sobrenome da profissão ou do curso a ser cursado, mas ele vai ajudar a pessoa a entender qual é o lugar que ela quer estar, né? E se a gente for parar para pensar, gente, no mundo que nós vivemos hoje, em 2025, a gente for pensar, depois de toda a situação da pandemia que todo mundo viveu, todas as profissões se modificaram. A gente não tem uma que permaneceu a mesma. Então, a gente sofreu influência, não é só a tecnologia que a gente sofre influências, entendeu? Então, tudo tem. Então, olhar para isso. A pessoa que, por exemplo, a pessoa que ela tem características mais ansiosas. Características. A gente não está falando nem que a pessoa ela tem um transtorno de ansiedade, mas ela é mais ansiosa. Às vezes, determinadas profissões vão aumentar esse sofrimento. Então, assim, por exemplo, aqui é um exemplo completamente aleatório e respeito totalmente as pessoas que trabalham no mercado financeiro. Mas você pega uma pessoa que tem dificuldade de atenção. Como é que ela vai trabalhar com assim, aquela mudança o tempo todo? Quando ela conseguiu ter foco numa coisa, já mudou o parâmetro, já é outro, entendeu? Então, por isso que a gente tem que sim fazer uma avaliação psicológica, não é só a profissão. E aí eu acho que nesse sentido, ela teve um ganho na história de vida dela. Todo o processo de autoconhecimento que ela já tinha construído lá atrás, foi o que ela assim, não, eu vou tentar. Até como ela acabou de falar para vocês. Veja, a partir do momento que eu ver que tem uma oportunidade, foi uma oferta legal, uma oferta bacana, eu não sou apegada. Ela pode mudar e ressignificar. A gente não tá engessado, né? A gente pode ir se modificando realmente. Eu sou formada em economia, né? Já falei algumas vezes isso aqui. Sou formada em economia lá. Você trabalhou quantos anos? 7 anos na área. E eu tinha muito essa questão da atenção, realmente, porque eu trabalhava no mercado financeiro. Isso pra mim era uma loucura. Eu ficava extremamente ansiosa, realmente. Mas aí, quando eu decidi mudar, todo mundo ficou pra mim, você vai jogar fora uma faculdade, como é que você vai fazer isso, não sei o quê. E não fazia mais sentido pra mim. Fez sentido por um tempo, não fazia mais. E tá tudo bem a gente recomeçar, a gente buscar novos áreas, né? Eu acho que isso é uma dúvida que muita gente vivencia. Como eu sei que eu cheguei no limite e que realmente é hora de eu tentar outra coisa, porque isso aqui tá me deixando em sofrimento, ou não. Talvez eu precise alinhar ali os meus valores a esse trabalho. Eu posso tentar alinhar para tentar mais um pouco ver se rola. Tem alguma... Olha, aí eu vou dizer aqui, vou puxar a sardinha um pouco para o nosso lado. Eu acho que precisa de uma ajuda profissional. Não dá para fazer sozinho. E não dos testes de internet, né? Porque a gente tem muito instrumento
instrumento na internet, respeito. Eu acho que muitas pessoas já chegaram até mim por ter respondido, mas eles não ajudam no que você fazer com tudo isso, com aquilo que você se deparou depois. Né? Então, eu acho que, assim, estar aberto, seja para um processo terapêutico, seja para uma orientação profissional, porque é interessante. Eu não sei se vocês percebem isso na prática de vocês. Se você fala para a pessoa assim, olha, talvez você precisasse buscar um psicólogo para conversar. Se você falar que está envolvido com a carreira, com a profissão, existe uma abertura para ir. Principalmente se a pessoa nunca conversou com um psicólogo. Agora, se você falar assim, olha, talvez, imagina assim, talvez ela não passaria lá atrás se alguém chegasse e dissesse, para você tomar a decisão se você vai ficar ou não, você precisa conversar com um psicólogo, porque na história dela, de vida, ela conhecia, então ela sabia que conversar com essa pessoa ia ajudar. Né? Mas para muita gente, ainda, se dissessem, olha, você precisa fazer psicoterapia, é um tabu, né? Aumenta o sofrimento da pessoa. Ao aumentar o sofrimento, ela se distancia ainda mais e ela começa a acreditar que tem alguma coisa de errado com ela, tá? Eu costumo brincar assim, né? Dias infelizes na profissão todos nós temos. Na vida. Não, mas principalmente aqui que é o objetivo, na profissão. Sim. Tem dias que eu falo, e aí eu falo isso principalmente com os adolescentes, assim, com as crianças, que eu tento mostrar para eles algumas coisas que é mais difícil eles fazerem, assim, eu falo, tem dias que eu acordo achando que eu sou uma psicóloga que não é efetiva, que não ajuda as pessoas, que eu preciso estudar mais, que eu não faço nada direito, que de repente eu devia estar fazendo outra coisa. Aí eles param e olham assim, você pensa isso? Sim, porque são os nossos pensamentos. A gente tem, não é porque muitas vezes a gente também tem realização profissional, que às vezes a gente não acorda cheio de dúvidas. Questiona. Eu acho que tem toda essa questão também, né? Acho que todo mundo em algum momento se questiona se tá na carreira certa ou não. E aí eu acho que vai muito... Porque eu acho que o desafio de hoje é muito esse canto da sereia da internet. Né? Porque você se sente, caraca, eu tô aqui trabalhando não sei quantas horas e tá vendo o outro que tá viajando. Começa uma comparação que eu acho que é uma distorção, uma distopia da realidade. Que aí fica todo mundo comparando o seu palco com o bastidor dos outros, ou o bastidor dos... Então, assim, eu acho que isso já que a gente olha um recorte. A gente olha um recorte. Filme, assim, eu acho que é isso. Eu acho que muito também... nossa, ela tão nova, assumiu uma empresa. Você não sabe o que eu passei, quanto eu já chorei, o quanto que é difícil estar aqui. E quantas renúncias você fez para estar lá. Quantos pedaços de mim ficou pelo caminho, que eu tive que me reconstruir, me ressignificar, e cicatrizes da vida que... E tem coisas que não voltam, assim. Tem um lugar que com 17, 18, 19 anos de idade não vai acontecer de novo. Não e foi. Mas as pessoas só vê a foto, né? A foto é o arroba lá do Instagram. Tem muita essa coisa e é muito mais do que isso, inteira. porque eu acho que isso vem gerando cada vez mais... frustração, essa inquietude, que o quanto que é uma inquietude de, cara, o quanto é só uma distração. Porque, cara, tá ali. Você, olha, para olhar e volta. Olha de onde você partiu e onde você tá construindo. Que a gente trabalha muito com a ideia, né, que não é o que acontece nesse formato que você está dizendo, mas que na psicologia a gente traz muito, que é assim, você só pode se comparar com você mesmo. Porque eu não posso me comparar nem com você e nem você comigo. Ou nenhuma de nós aqui. Cada um tem seu repertório. História de vida, repertório, valores, local onde você mora. Oportunidades que você teve. Ou até mesmo os interesses que você tem. Entende? Então, assim, a gente conseguir ensinar para a pessoa que se ela conseguir aprender
a se comparar com ela mesma, vai deixar de ocorrer um pouco disso que ela está falando, que chega a ser até uma distorção cognitiva, né? Porque não é aquilo que está acontecendo, mas é aquilo que eu estou conseguindo ver. Porque eu acho que na rede social a gente bota o recorte do que é legal da nossa vida. E ok, isso não precisa ser um problema. Desde que as pessoas não passem a concluir que 100% da vida é aquele prazer ali, aquela parte boa. Né? Se a gente tem um entendimento que, olha, as pessoas vêm pra cá pra compartilhar a parte legal da vida delas, mas isso não significa que elas tenham uma vida perfeita, né? Então tá tudo bem eu estar aqui na minha vida que não é perfeita. A gente consegue sair um pouco dessa utopia de que, poxa, tem que viajar todo mês pra fora, tenho que... Acho que a geração mais jovem, assim, eles não conseguem. Tem mais essa dificuldade, assim. Porque é outra relação, acho que, com o mercado de trabalho, de se inserir. Foram criados muito no marketing, do propósito. E aí não se vê, e aí começa a dar essa frustração, e acho que tem, assim... Eles não conseguem ter a tolerância ao tempo da aprendizagem, né? Total. Porque, assim, o que a gente tem aí? Muitas vezes eles assim, não, mas eu já fiquei um mês lá. Gente, vamos parar para pensar. Um mês. Tá, mas num mês o quê? Ah, mas eu não recebi nenhuma proposta, não me disseram se eu vou ter oportunidades, como que vai ser minha carreira aqui. Gente, mas você conseguiu conhecer como é o funcionamento da empresa, quem são as pessoas, quais são... Não, por quê? Porque se você vai ver, inclusive eu acho que hoje toda empresa também passa com a dificuldade, faz ou não faz o controle do uso da tecnologia durante o processo de trabalho, né? Então vejam como o mercado de trabalho hoje ele tem muitas outras variáveis que a gente tem que olhar para tudo isso. Eu imagino para você que trabalha, né, com essa área, o quanto às vezes você tem que preocupar também até no atendimento ao cliente, se eles estão focados no cliente propriamente ditos, ou só se já acabou aquela venda, né? Tudo, acho que sim. Até para esse profissional, que normalmente é isso, o varejo acaba sendo uma porta de primeiro emprego. Como é que reter e entender que aquilo é para ele, né? Para mim, aquilo me aproxima do sonho deles. Então, se a gente tem árvore dos sonhos dentro da loja no estoque, porque ele tem que entender que, cara, se ele não tem um sonho, ele não... nem que seja quero pagar a parcela do meu iPhone. Sim. Ou uma viagem, ou a faculdade. Mas tem que trazer para aquilo ter um propósito para ele. Sim. Porque, tipo, vou ficar aqui para ela ou para ninguém. Então, que eu acho que é onde que a gente tem todo esse desafio, para reter. Sim. Para entender, cara, é isso, o vendedor fazer carreira de vendedor. Ser gerente, supervisor. Vira e mexe, eu sou convidada para dar alguma palestra na faculdade sobre a carreira clínica, né? Porque eu trabalho com psicologia clínica e como é que a dúvida muito grande hoje é como é que você se estabelece como um bom clínico, porque a gente está com dificuldade de bons profissionais, né? Então eu levo a parte teórica e levo a minha experiência e faço ali uma explicação do que eu acredito que funciona, o que dá certo na prática. E eu sempre começo essas palestras falando assim, gente... Primeira coisa que eu vou dizer para vocês, queria que vocês levassem daqui leva 5 anos pra gente ter 5 anos de experiência, né? Eu não consigo ser uma pessoa experiente com 1 mês, com 1 ano. E a gente vai se melhorando e vai fazendo esse processo de entender se aquilo é pra gente, de desenvolvimento, de ficar melhor no trabalho, com a passagem do tempo, com a experiência. Não existe uma fórmula mágica de acelerar o tempo e fazer isso acontecer. Por mais que seja dito para você que se você abrir um Instagram como psicólogo clínico e começar a dar um bando de conselho, resposta para a vida das pessoas, abrir uma caixinha, você vai ficar muito famoso, vai abrir um monte de curso, mentoria e vai ganhar dinheiro. Quando você começar a atender, as pessoas não vão ficar se você não faz um bom trabalho. Você só vai fazer um bom trabalho com a experiência. É igual aprender a dirigir. Eu só aprendo a dirigir treinando, né? Se eu não tô praticando, eu não vou me desenvolver naquela atividade. Andar de bicicleta é a mesma coisa. Então, acho que a gente vive muito esse momento
Do imediatismo. Do imediatismo. E entra naquela questão de caírem nas conversas dos gurus da internet, né? Ganhe 20 mil no mês atendendo na clínica, né? Esse tipo de coisa. Essas formulazinhas. Fórmula mágica, né? E não é assim. A pessoa tem que construir, né, a profissão dela, realmente. Mas então eu acho que é um ponto bem importante pra gente começar a repensar a carreira e tal. Não dá para ser baseado num recorte que eu tô vendo na internet, né? Eu preciso realmente entender o que tá acontecendo comigo, se os meus valores estão mudando e já não conversa mais com aquela profissão que eu tô exercendo. E aí sim, de fato, então eu vou pensar numa nova trajetória, mas não porque eu quero viver viajando, sei lá. Antes, assim, acho que tem agora um momento que foram, talvez uma geração ali Z, que foi criada já nativa do digital, com outro tempo de saber esperar. É isso, assim, eu lembro de ver, eu tenho 30 anos, assim, não sou tão mais velha assim. Mas é isso, você viu uma sessão da tarde, de esperar 5 minutos o comercial, aí vinha trocentos comerciais, você lia, tinha um tempo, assim. Hoje em dia, a criança fica agoniada com 15 segundos pra pular o anúncio, que não assiste o anúncio. Então, o que eu sinto também que hoje, eu como millennium, mãe de alfas, eu entendo que, cara, a paciência é uma virtude que eu tenho que treinar meus filhos. Tem que desenvolver. Porque a expectativa é a mãe da frustração. Então, eu preciso que ele saiba. Ele tem que ter a capacidade de esperar um episódio inteiro. Assistir filmes. Eu que venho da geração que a gente recebia um episódio por semana. A gente tinha que esperar até a próxima semana para saber o que é que ia acontecer. E não como tem agora, que estão todos disponíveis. Então, ela tem razão nesse sentido, assim, veja, acho que nessa questão da profissão, a gente precisa aprender a lidar com a frustração. Porque ela vai existir. Mesmo que você seja super bem sucedido. Sim. Você vai ter coisas que você vai se frustrar. Vai ter um reconhecimento que vai... Sabe, você se esforçou pra caramba em entregar um projeto que passou batido, você vai se frustrar. Tem sei lá, um aumento, uma promoção. Vai ter ao longo desse caminho várias coisas, mas tem que entender que é isso, né? Eu falo que assim... Nós não somos crianças mimadas que tem que fazer o que quer na hora que quer. Existe um processo ali que eu acho que é onde o excesso da tela, acho que em algum momento, assim, que a tecnologia veio como aliada, a gente entendeu, cara, calma, ela é muito importante, ela é necessária, mas ela pulou coisas que eu sinto que até em ferramentas de escola, assim, que a geração alfa agora, a gente fala assim, cara, vamos tentar corrigir isso aqui, porque ficou distorcido, ficou disfuncional, né? Porque a vida não é assim, a vida tá acelerada e tá, cara, o número de crianças com problemas de saúde mental, assim, ansiosos lidando, fala, cara, sabe o que é dia 5? O que é um boleto? Sabe? E vira adultos disfuncionais. Eu falo que, assim, pra mim, adulto funcional tem que pagar pelo menos seu plano de saúde, assim. Pra entender, né? Exatamente. Então, assim, que eu falo, cara, acho que agora a gente tem que reajustar um pouco esse ponteiro. A minha filha vai fazer 5 anos e um desafio que eu enfrento com ela todos os dias é essa questão do imediatismo, né? Um dia a gente estava num hotel, aí enquanto a gente estava se arrumando, liguei a televisão. Era canal aberto, aí tava nesses canais a cabo de desenho. Botei pra ela esperar a gente acabar de se arrumar. Ela falou assim, mas eu quero tal desenho. Eu falei, meu amor, isso aqui é TV ao vivo, não tem... Aí eu me dei conta que ela nunca assistiu um canal TV de Globinho, ter que esperar. TV Globinho, sei lá. Eu falei rádio esses dias. Mamãe, bota no seu filho. Não é assim, é o que tem. E ela ficou assim, mas como assim a gente não pode escolher? Eu falei, não, é o que tá passando no momento. Quando acabar, vai começar outra, a gente tem que esperar. E aí eu me dei conta que eu nunca tinha colocado num canal aberto. Nem tenho. Assim, eu nem tenho mais. Não tem. Nada a gente não assiste. E uma das coisas que eu comecei a fazer, que eu faço desde sempre, né? O desenho lá em casa é limitado. À noite chegou da creche, não pode. Ela só pode ver desenho de manhã. Cara, e até ela entender isso comportamentalmente, a gente travou muitas batalhas à noite. Tinha muitas noites que eu tinha vontade de ligar a televisão só pra eu conseguir jantar em paz e tomar um banho. E é um desafio pra gente também. Né? Mas tudo isso vai influenciar
lá na frente. Sim. Em como ele vai ter repertório para lidar, para esperar, para guardar, para conseguir escolher. Porque veja, o que você está me dizendo assim, a gente não pode escolher. A gente pode ter aqui a crença de que essa geração vai ter mais facilidade para escolher lá na frente. Só que o que a gente está vendo é o inverso. Por quê? Porque é exatamente isso. Eles querem esse menu que eles apertam ali e rapidinho eles têm acesso a alguma coisa. Ah, mas agora eu não quero mais, eu vou para o outro. Entendeu? Não tem a tolerância ao mal-estar, né? Ai, que filme chato que tá passando na sessão da tarde, não tem outro, tem que ver. Tá, mas e esse filme, o que ele pode te ensinar, então? O que ele despertou em você? Ou, eu tô aqui hoje, né? Nessa profissão, nessa atividade, eu tô tendo que reconstruir a minha empresa, rever o meu negócio, rever quem sou eu como psicólogo. Tá, mas daqui a um tempo, quando eu conseguir entender, ou eu continuo, ou eu tenho a opção, porque a opção de trocar, ela existe. Então, eu acho que é isso que tem. Mas não pode ser aquela rotatividade. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. É um desafio, assim, tipo, lá em casa, assim, nunca... Não tem essa coisa de tela, eu sou bem chato, assim, em relação a isso. Nada que seja na mão deles, que eles possam, tipo, escolher. Minha filha não sabe mexer em celular, a gente não deixa. Não, acho que não tem a menor chance, assim, iPad, nada disso, assim. Aí eu boto o filme, eles escolhem, tem que ver isso, início, não gostou? Tem que esperar acabar, assim, porque senão vira aquela coisa... Mas não era nem isso que eu ia falar, eu ia falar sobre... Como é que você tava falando aí? Me perdi. Mas é sobre essa agonia que eles têm. De trocar já. Essa troca, de achar que é tudo assim, e ao mesmo tempo essa disciplina da gente também, que se cobra muito como pais, e não criar essas outras no contraponto, assim, porque eu lembro que eu tava falando muito assim para as crianças, eu quero não sei o quê, eu falo, querer não é poder. E aí meu marido vem pra mim e fala, cara, querer é poder sim. Porque senão eles vão acreditar que eles não podem, se eles querem, eles podem. E eu falei, cara, você tá certo. Aí eu passei a mudar minha frase para, querer só não basta. Tem que fazer. Tem que fazer. Muito bom. E é uma mudança na frase que você muda. Que você ensina, né, um funcionamento. Isso. E isso vai mudando, vai dando novos modelos para eles do quanto eles, inclusive, vão conseguir tolerar essa frustração. O quanto eles vão conseguir entender que, assim, não, agora eu vou ter que esperar, como você trouxe, para qualquer profissional chegar a ter os 5 anos de experiência, ele vai ter que passar pelos 5 anos. E ele vai ter que estudar, ele vai perder paciente, ele vai descobrir que algumas demandas ele tem mais habilidade, facilidade para trabalhar. Ele vai errar. Ele vai aprender ali com os erros, como não ter uma conduta, né? Assim como a gente erra até hoje. Sim. Eu volta e meia, eu não tenho secretária. Eu me atrapalho com a agenda. E aí eu brinco com os meus clientes. Eu não tenho nem em quem querer botar a culpa. Verdade. A não ser em mim mesma. E aí a gente ri em cima disso. Por quê? Porque eu acho que assim, é a gente trabalhar a aceitação de que também a gente não vai ser perfeito não é uma máquina. O tempo todo. Alguns clientes vão gostar desse comportamento e vão permanecer comigo. Outros que de repente, não, mas um psicólogo se atrapalhar com a agenda, por que ela não tem uma secretária? Vão buscar outro profissional. E aí eu trabalho a aceitação de que é assim, eu não vou agradar todos os clientes, não vai ser todo mundo que vai gostar de ser atendido pelo meu formato. Perfeito. E a gente está se encaminhando para o final, mas a gente queria ouvir de você, como é que você se vê hoje como profissional? Como é que você se enxerga? Não sei, porque assim, eu acho que é muito louco, talvez pela minha cadeira, eu não sei dizer onde é que termina a profissional e começa a mãe, onde é que termina a mãe e começa a mulher, assim, eu me sinto que eu sou um conjunto de todos eles, assim. Sim. E um interfere no outro. Total, assim, não tem tipo assim, um momento que é isso, eu
fecho a luz do escritório, apago a luz e vou para casa, e aquela profissional insatisfeita ficou, muito realizada ficou, e com os filhos disfuncionais, assim, não entendo, assim, para mim, eu sou a Sharon. E a Sharon tem todos esses lados e nenhum deles me define. Ser mãe não me define, ser empresário não me define. Então, hoje eu sinto que, depois de muito tempo, e com isso muita clareza, eu entrei com os 2 pés e eu tô me descobrindo numa nova versão. Agora, diretora criativa, diretora de uma marca nova, me encontrando, assim, que eu acho que é muito legal isso. Eu neguei a Blumen por 10 anos e eu falo que veio junto com a minha crise dos 30, que me deu um ciricutico, assim, que eu chorava. E eu falei assim, eu não sei quem eu sou, não sei que música eu gosto de ouvir. A minha sensação é que eu herdei uma vida pronta. Sabe? Tipo assim, vai, faz isso. Mora ali. Você vai pra fazenda. Mas eu gosto de praia, nem gosto de mato. Por que eu tenho que ir pra fazenda? Então eu acho que com essa maturidade, com esse sentido de... E foi muito bom e muito libertador quando eu olhei e eu me vi que eu estou exatamente onde eu queria estar. E aí eu construo a minha marca nova. E aí eu que tanto neguei a moda, que eu não sei fazer isso, não quero fazer aquilo. Quando eu escolho fazer algo meu, eu falo que um raio cai 2 vezes no mesmo lugar, assim, que eu escolhi fazer isso. Mas foi uma escolha, sabe? E isso foi tão, tipo, foi tão libertador pra mim, que ficou leve, assim. Falei, cara, eu posso fazer isso. E aí talvez é um medo de comparação. Porque, assim, a partir do momento que eu faço tudo, mas eu não assumo a direção criativa, é que nem eu tinha alguém pra botar a culpa na agenda. Sabe? Então, assim... E agora eu me vejo muito inteira. Mas que eu preciso de todos esses pedaços, assim. Então, eu tô feliz, assim, com o meu momento profissional. E, assim, de vez em quando o cobertor fica curto. Mas eu trago muitas crianças pra entender, assim. Eu sinto o maior orgulho disso. Porque vai ter momentos que eu não vou conseguir buscar, ou vou estar enrolada, ou viagem. Mas eu mostro pra eles têm maior orgulho, assim. Ela, esses dias, a babá perguntou pra ela, o que você quer ser quando crescer? Ela, eu quero assumir a loja da mamãe. Ser cantora, ser atriz, não sei o que, sei lá. E no final, mãe. Porque ela entendeu que ela pode ser tudo isso, mãe. Falei, cara, sinal que eu não tô fazendo direito, assim, porque eles têm mãe. E eu tenho a minha profissão. E eu tenho o meu singular, como mulher, como esposa. Então, assim, eu me sinto que eu tô completa. Que incrível isso, né? Que trajetória linda. Acho que mesmo no meio de tanta adversidade, você teve uma baita resiliência, né? Para construir uma vida que hoje você se sente confortável nela e fala, putz, que delícia estar aqui. Eu até usava muito... Sempre me define ou usam, tipo, resiliente como escuta a minha história. Eu tomei uma porrada muito forte, uns 2 anos e meio atrás, assim, que foi uma daquelas de dar uma... E aí eu falei, cara, ser resiliente só não basta, sabe? Eu acho que a resiliência, ela estica, mas volta. Eu até tatuei no braço, antifrágil. Porque é tomar porrada, aprender e ficar mais forte. E ficar mais forte. E vai ser isso o tempo inteiro, é porrada atrás de porrada. Eu não quero esticar e voltar a ser quem eu era. Eu quero é isso. E ficar mais forte, assim. Então, eu falo que ser resiliente só não basta, né? A gente tem que ser antifrágil também. Mas eu acho que aí você traz que esse, na verdade, era o conceito inicial de resiliência, de como a gente entendia, enquanto trazendo isso para o comportamento humano. E sim, hoje os estudos, eles mostram isso, que também é a capacidade de você sair transformada de tudo isso. E eu acho que é isso, ela vem se transformando ao longo de todo o tempo. Seja como você coloca, de todas as coisas, os percalços, como a gente chama, e até mesmo disso agora, que assim, foi uma decisão dela, de ter uma nova proposta, um novo negócio, uma nova, né, mas daquilo que ela foi aprendendo com o tempo, né, e eu acho que isso é bem curioso e bem interessante. Então, ou seja, aquilo que as pessoas falam assim, mas eu vou fazer isso a minha vida inteira. Eu acho que a gente não faz a mesma coisa a vida inteira. A loja que ela assumiu lá não é a mesma hoje, porque a tendência mudou, as pessoas mudaram, o mercado mudou. Eu não sou a psicóloga
de lá quando eu me formei há 26 anos atrás, né? E não vou, a que tá aqui não vai ser a mesma que vai ser daqui 6 meses. Mais do que a moda mudar, é que nós mudamos. Então. A gente vai mudando, você vai mudando. O você tempo sai daqui todo. com uma outra diferente. Nós saímos transformados. Sim. Mas acho que a questão é, eu falo aceitar. sempre isso, aprender é revisitar as nossas certezas. Você está disposto. Porque quando a partir do momento que você aceita aprender alguma coisa, que você olhou e fala, tá. Você deixa alguma coisa para aprender algo e vai... Você revisita o que era uma certeza absoluta. Só que a questão é que as pessoas se engessam nas certezas absolutas. Não, aqui funciona assim. Aqui eu só faço isso. E não vai aumentando o repertório para se tornar uma pessoa... Não aumenta. Porque assim, só para trabalhar e ir embora? Exatamente. Quer um fato curioso, rapidinho aqui, né? Eu sei que a gente está indo para o final, mas, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, sobre o que a gente está conversando, quando eu estava terminando a faculdade foi isso. Na época, a gente abriu um estágio em orientação profissional, que na faculdade que eu me formei não tinha ainda, era uma área muito nova, entendeu? A gente abriu e eu saí de lá achando assim, eu só vou fazer isso da minha vida. E eu nunca fiz só isso como psicóloga. Eu até tive muitas oportunidades, como vocês devem ter visto no meu mestrado, no meu doutorado, eu estudei isso, foi onde eu me aprofundei. Mas esse não é o meu currículo. Seu repertório é gigante, seu trabalho com muita coisa. Com muitas coisas. E assim... Esse é o lugar que eu gosto. Isso é o que eu estudo por prazer. Eu passo horas estudando, conversando e tal. Mas eu não faço só isso. Então, por isso aí a gente volta. Quando a gente pega aqui e fica, eu vou fazer só isso, aí a gente vai cair nisso, assim. A profissão vai ser um fardo. E a gente tá aberto, né? Porque eu sempre falo com a Fernanda. Cara, cada episódio que eu venho gravar, eu saio daqui impactada com a história da pessoa, como que recursos ela usou e com as intervenções do especialista, os pontos de vista que ele traz. E eu levo isso para minha prática clínica, eu falo, cara, eu tenho uma oportunidade de fazer praticamente, sei lá, assistir um laboratório toda semana que eu venho como tanto se fala. E só com pessoas incríveis, com histórias incríveis, especialistas, assim, com muito conhecimento. Eu falo, cara, isso aqui é um privilégio, né? É um lugar que eu saio transformada toda vez que eu venho aqui. E eu acho que isso é uma coisa que a internet e podcast, tudo proporciona você se conectar. E aí é o que eu falo, é de entender que a gente tem muito recurso de informação boa no mercado. Não é só dancinha do TikTok. E aí, do outro lado, quem quer se tornar, tá buscando alguma coisa, é não cair no canto da sereia da distração. E buscar nos lugares. É isso, é que eu falo, a distância de quem que você é, pra quem você quer ser, o que você faz. Mas a pessoa quer ganhar na loteria, mas não quer jogar o jogo. Exatamente. E reclama que não ganhou. Não ganhou, mas não ficou na fila, não foi lá escrever o númerozinho, porque nem isso quis fazer. Porque assim, cara, é isso, tem cursos, YouTubes, não sei o quê. Tem tudo, de todos os tipos de assunto ali. Mas é mais fácil quando você vê, você tá ali roletando feed, tá dando uma atrofiadazinha do cérebro. E tem um meme, né, da nova geração que é, eu queria ser herdeira e não guerreira, né? E até pra ser herdeira, a gente precisa ser muito guerreira, né? Precisa trabalhar muito pra conseguir. Senão você vai perder tudo, não vai ficar... Como se fosse a coisa mais simples, né? O dinheiro caiu na conta, tá tudo resolvido. Que atalho. É o Zempic na vida. Mas aí é o que a gente fala, né? Mas o atalho, tá? O próprio nome diz, o atalho. Você pega o atalho, mas ele te leva pra onde você de fato quer? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Só que você só vai descobrir lá na frente. Perfeito. Aí tem que ter disciplina. Eu acho que muita palavra, assim... Eu falo que, pra mim, a palavra de ordem foi disciplina, assim. Porque... É isso, assim, várias vezes eu não queria, várias vezes... Não era o que eu queria, não era... Mas eu fui fazer o que tem que fazer. Então, eu entendo que a disciplina te leva... Ela faz toda a diferença. Se a gente não tem a disciplina, você pode ter um talento incrível. Se você não tiver a disciplina, você não vai. Não chega. E eu acho que além da questão da disciplina, é isso. Você tá disposto a entender assim, olha,
eu não nasci pronto, eu não estou pronto, eu posso aprender sempre, né? E eu posso me modificar, a minha prática ela vai ser modificada. Nós, na psicologia como um todo, nós vivemos isso quando a pandemia chegou, porque a gente não tinha autorização para atendimento, quer dizer, existia autorização para atendimento online, mas tinham tantas regras para a gente conseguir essa autorização que muitas vezes a gente não ia atrás disso tudo. Com a vinda da pandemia e aonde a gente precisou, né, porque o nosso trabalho se tornou muito necessário para ajudar as pessoas a passarem naquele período, então assim, se abriu um caminho, lógico, muita gente resistiu, inclusive naquele momento, né, eu convivi com pessoas que diziam assim, não, eu não vou atender online, eu vou esperar tudo isso passar e depois eu volto. Com o tempo, as economias foram acabando e não foi passando, e não foi passando. Então, a gente precisou desse processo de adaptação. Então, veja, a gente não deixou de fazer o trabalho com o mesmo cuidado, com a mesma seriedade, né? Mas o estar aberto para essa mudança. Então, entender qual é a necessidade da sua profissão naquele momento ou da profissão que você está escolhendo. Porque, veja, mesmo, vamos para a carreira aí, os profissionais da saúde da linha de frente, os médicos, eles também tiveram que se reinventar. Tiveram determinados especialistas que viram seus consultórios fechados por muito tempo e precisaram ir para a linha de frente, sim, para voltar a ter salário, para trabalhar, porque era o que tinha para aquele momento. É engraçado ver, porque é muito essa resistência entre entender as circunstâncias. O Michel sempre fala assim, não é sobre você prever qual vai ser a próxima música, mas é aprender a dançar rápido. É entender que é isso, cara, atendimento online, e é isso, e dá. E como que isso abre um outro leque, porque talvez você ficaria reduzida aos clientes naquele perímetro. E agora você pode atender no Amapá, em Portugal, o que for, porque isso abriu uma nova possibilidade que talvez, sei lá, eu morava na Barra, minha psicóloga era em Ipanema, falava, cara, mó trânsito hoje, tá chovendo. Não vou. Sabe, tipo, não, sabe, você... Mas até, e hoje, até com essa possibilidade, você até pode ter a preferência de fazer o presencial, mas você sabe que você tem a opção. Hoje eu não vou conseguir. A gente consegue fazer isso, acontece comigo o tempo todo. O tempo todo. Então, acho tudo isso é na flexibilidade. Moda, que mudou, que seu concorrente era a loja da frente, né? Você concorria ali naquele corredor do shopping. Hoje você não. Você concorre com o mundo. Online, com o mundo, com o digital, com o marketplace chinês, você concorre com tudo. Então, a nós como marcas, que nosso contato com o cliente era uma vitrine de loja, passou a ser e-mail marketing, agência, TikTok, Instagram. Isso fez com que mudou tudo. A forma de você gerar conteúdo na hora de fazer, talvez, campanha, contra capa de revista, que era um formato, se tornou outro. Então, você buscou outros profissionais, outras coisas. Hoje, inclusive, a revista física, ela quase não existe mais, né? Você fala assim, não, que isso vai pegar, não. É quando tá todo mundo lá. E você não foi. Eu lembro de um amigo na pandemia, que ele tinha uma loja de brinquedo de criança, e eu liguei pra ele, falei, cara, preciso de alguma coisa, assim, tipo... Ele, não tô abrindo, não, mas eu tenho um amigo que tá... Porque você fazia aquele meio drive-in, sabe? Você buscava ali. E ele ficou um tempão resistente. E aí teve momentos que ele foi. Ele falou, pô, esse negócio do WhatsApp funciona, né? Falei, pô, você acha que o mundo inteiro tá fazendo e tu tá aí? Como é que tá funcionando? Alecrim dourado, só com você que isso não vai acontecer. Que o resto tá perdendo tempo. Ele disse, cara, esse é negócio, o dinheiro tá em outro lugar. Porque a forma de consumir venda mudou, a forma de vender tem que mudar também. Na hora de reter mudou, contratar mudou também, porque são outros funcionários. Eu acho que isso que você entende que a vida... ter essa flexibilidade, né? Então, e aí a gente volta lá atrás. Tá, eu gosto de arte, mas qual é o conceito da arte hoje? Como que eu vou trabalhar nesse mundo completamente diferente, né? Aonde que eu vou... Não, eu não posso querer achar que todo mundo hoje vai continuar querendo a fotografia tradicional impressa no álbum que fica lá na estante. É diferente. Então, assim, você precisa
tem muita coisa que é muito legal no formato como funcionava e que a gente ainda... Eu gosto do álbum impresso, tá? Nada contra. Mas o que eu quero dizer, sim, mas a gente quer as fotos, às vezes, na hora. Você mesmo, né? Vamos dizer assim, para o teu negócio, você precisa muito mais para algumas campanhas, para algumas coisas no formato dela digital, para você disparar rapidamente. As fotos tinham que ter eram padrão. Pesadas, porque você imprimia outdoor, não podia passar. Então, assim, hoje em dia... A qualidade é celular, é um outro... Então, isso muda o tempo da moda, de tudo. E aí você vai pra além, né? Antigamente, você esperar um desfile. Aí ficava, 4, 5 meses tendo editorial de moda, gerando desejo. E aí chegava na loja, aí você comprava. Gente, hoje em dia, se o desfile não for sinal buy now, esquece, passou. Já era, né? 3 meses pra chegar, esquece, eu quero agora, porque eu vi agora, porque também aquela primeira fila não é mais de jornalistas que estão falando de moda, são de influenciadoras, então assim, então entende que mudou, então a indústria tem que mudar, então acho que tudo isso, e a vida é assim, eu acho que com tudo, porque nada se você se limitar a ser aquilo, se eu me limitasse a só vender biquíni, já teria acabado. Sim. Você entende que a Blumen tem 53 anos de mercado e não tem marcas brasileiras de mais de 50 anos, não é à toa. Porque se você não entender que o movimento está mudando, qual é a próxima geração consumidora, sabe? Você fala que os próximos anos, a geração Z, como é que eles estão consumindo? Você entende que eles não vão pro shopping bater arara? Isso faz com que a gente tenha que mudar a forma. Perfeito. E é sobre isso. Gente, foi incrível, maravilhoso. Vocês foram maravilhosos. Adorei também, obrigada pelo convite. Muito bom ouvir a tua história, ouvir teus ensinamentos também, Ana. Queria que vocês dessem um recado de vocês também. Quer falar alguma coisa sobre a loja, o Instagram? Bom, pra quem não me conhece, passou a conhecer a partir desse episódio, meu Instagram é sharon.azulay. Siga a Blumen, Raio Brasil, ali é um pedacinho. A sua marca nova é a raio.brasil, com Y. Tá tudo lá. Que a gente faz, acho que a gente consegue transbordar, né, ali. Dá pra acompanhar mais. Você também, Ana, dê seu recado pra gente. Bom, eu ainda tô aprendendo, Eu brinco que o que eu tenho de experiência na prática ainda no mundo digital, tô aprendendo um pouco mais, embora eu esteja por lá também, né? Mas o que eu vejo, eu acho que assim, eu vou trazer muito mais porque a gente conversou aqui. Eu acho que não tenham medo de pensar e repensar as suas escolhas. A gente se reinventa sempre. Então, até como eu falei, eu tô aprendendo muito nesse meio de redes, de estar lá e tudo mais. E muitas vezes, até do que a gente falou, eu acho que eu fico muito menos nela e muito mais no trabalho, no atendimento. Mas acho importante que cada vez mais a gente esteja por lá, sim. E obrigada pelo convite e pela oportunidade da gente estar aqui trocando, né? Eu acho que também, como vocês falaram, saindo cheio de ideias, pensando outras coisas aí para o trabalho no dia a dia. Foi incrível, obrigada. E você que acompanhou a gente até o final, muito obrigada. Deixa seu like, se inscreva no canal, encaminha para pessoas, né? Que esse episódio possa ajudar. Coloca nos comentários os assuntos que vocês querem ver por aqui. Que a gente vai tentar buscar os profissionais, as pessoas com as histórias. E obrigada, é isso. Obrigada, gente.